E ela tem um testemunho para contar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Eu vou ser breve, porque na verdade são vários testemunhos, pastor, mas hoje eu vou falar sobre só um. Na campanha, né, das portas abertas, um dia o Senhor usou o pastor Luiz, antes de eu passar pela porta, e ele orou por mim, e Deus mostrou ao pastor Luiz que havia um osso, né? Eu vou até explicar para vocês entenderem. Acredito que ficou um pouco confuso, né, pastor? Na hora que eu te mandei. Que Deus estava mostrando o pastor um osso, como se fosse um osso que a gente joga para um cachorro. E esse osso é como se ele estivesse fora do lugar. E ele falou, né? Para que Jesus, né, através do Espírito Santo, ele falou dessa forma: Espírito Santo, ministra a cura dela. E sem o pastor saber, né? Desde o ano passado, eu estou aqui, né? Glória a Deus pela vida da minha mãe, né, que está aqui como testemunha hoje. Desde o ano passado, eu descobri 2 problemas. Uma era uma inflamação do cóccix e hérnia de disco. E por conta, né, dessa hérnia de disco, essa inflamação, até então, né, porque os médicos eles não me deram certeza de nada, poderia ter descido para o osso do cóccix e me causava muita dor. Essa dor, irmãos, era tão insuportável que eu não conseguia ficar sentada. Eu vinha às vezes no culto, né? Às vezes não, eu vinha ao culto e eu não conseguia ficar muito tempo sentada. Eu pegava 2 ônibus e não conseguia ficar sentada. Meu esposo, né, o Mateus, ele tem moto e os médicos me proibiram de andar de moto e eu assim continuei andando porque hoje é o meio que a gente tem. Enfim. E sem o pastor, né, saber de tudo isso, Deus usou ele. E eu digo com total propriedade que eu fui curada. E glória a Deus por isso. E eu trabalho, irmãos, mais ou menos em média, vamos pegar aí, quase 10 horas. A maioria, né, desses horários é sentada. Então, eu demorei um pouquinho para vir dar o testemunho, porque eu falei, porque eu tive dúvida que o Senhor tinha me curado, mas por haver 2 problemas, eu falei, não, eu quero entender no meu corpo o que o Senhor fez. E foi, né, a inflamação do cóccix. E glória a Deus por isso, porque eu cheguei a tomar até remédio à base de morfina. E não tirava a minha dor. E os médicos, eles falaram comigo, né, que não teria cura. Que era para me fazer fisioterapia e tomar medicação para o resto da minha vida. Mas eu não recebi, né, isso como uma palavra, porque não é a primeira vez que Deus ele ministra cura na minha vida. Eu tenho outras curas. Então, eu creio no que o Senhor pode fazer. Não porque o Senhor cura, porque se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, irmãos. Mas porque o Senhor, Ele aperfeiçoou o poder dEle na nossa fraqueza. E eu creio que tudo isso que o Senhor me permitiu passar na saúde, ainda tem outros problemas que eu estou passando, eu creio que tudo isso é para que o nome dEle seja exaltado. Amém? Eu agradeço a oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor. Deus seja louvado. Que Deus seja louvado, viu? Em nome de Jesus.